Então vamos ver aqui agora um motivo pelo qual o presidente da Caixa e o presidente do Banco do Brasil, que exercem cargos públicos no nosso país, à frente dessas duas das maiores instituições financeiras do nosso país, porque eles dois podem acabar sendo afastados de seus cargos, né? E vamos saber agora, mas antes eu vou contextualizar você da situação para aí sim chegarmos no motivo. Então, o que é o FEBRABAN, né? Federação Brasileira de Bancos. A Federação Brasileira de Bancos é a principal entidade representativa dos bancos brasileiros. A sua sede está localizada na cidade de São Paulo e seu atual presidente é o Murilo Portugal Filho. Seu quadro associativo conta com 119 instituições financeiras associadas de um universo de 155 em operação no Brasil. Então, basicamente, uma federação aí que vai levar os interesses das instituições, basicamente, para o governo, né? Então, vamos saber de fato qual a função dessa instituição, né? A federação. Qual a função da FEBRABAN? O objetivo da federação é representar seus associados, que seriam essas 119 instituições e 155 em operação, em todas as esferas do governo, no poder executivo, legislativo, né, e judiciário, e entidades representativas da sociedade para aperfeiçoamento do sistema normativo e a melhoria continuada no serviço e a redução dos níveis de risco. Né, a Federação Brasileira de Bancos, né, a FEBRABAN, foi criada aí para meio que deixar regulada todas as instituições que querem, as empresas que querem ser instituições financeiras e as próprias já instituições financeiras, para ser algo meio que sem risco para o país, né? E que seja algo regulado, onde não tenha fraudes, não tenha problemas para a população e para o país como um todo, né? Então, todas essas instituições estão nessa federação, tem que estar, né? É algo obrigatório. Estando nessa instituição, elas vão levar os seus interesses, né? A instituição vai levar seus interesses nesses poderes, né? No executivo, legislativo e judiciário, né? Basicamente para o governo aí, os interesses dos bancos para qualquer fim, né? Qualquer fim que os bancos queiram, né? E também vamos saber o que é o TCU, que é bem importante na contextualização. O TCU é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública em benefícios da sociedade. Basicamente, o TCU vai acabar ajudando aí o Congresso Nacional a meio que deixar todos os orçamentos, né, todo o dinheiro, basicamente, da área financeira do país, né, de uma forma que seja bem administrada de forma pública e, né, aos benefícios da sociedade, né? Basicamente, esse é simploriamente o objetivo aí do TCU, né? Então já sabemos o que é FEBRABAN e o que é TCU. Agora vamos de fato à notícia. Procurador do TCU pede afastamento dos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil. Na visão do Procurador Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, os dois presidentes cometeram abuso de poder no episódio que solicitaram saída da Caixa Econômica e do Banco do Brasil da Federação dos Bancos Brasileiros, FEBRABAN. Então, como vimos, a FEBRABAN, né, a instituição que está com todas as instituições financeiras, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, né, duas instituições financeiras públicas, né, do governo estatais, querem sair dessa instituição que, entre aspas, né, seria obrigatória aí para qualquer instituição financeira e qualquer empresa que queira ser uma instituição financeira para estar lá dentro. E eles dois querem sair. Então, eles dois têm um motivo, né, o Banco do Brasil e a Caixa têm um motivo para sair, que vamos ver mais para frente. E o TCU, né, o Lucas Furtado, que está à frente do Tribunal de Contas da União, quer indiciá-los, né, afastarem eles dos seus cargos por conta que eles estão usando um abuso de poder em um episódio, que vamos ver mais pra frente também. Segundo o jornal, informações apontam que os executivos teriam ameaçado sanções contra outras instituições que assinassem o documento, né? Um documento que vamos saber mais pra frente também. Agora, com a notícia completa, né? Essa aqui basicamente quase que foi um resumo, só pra gente também entender passo a passo. TCU estuda afastamento de presidente do Banco do Brasil e Caixa após polêmica com FEBRABAN. Subprocurador-geral Lucas Furtado também pediu que o tribunal tome as medidas necessárias para apurar os atos dos bancos. Então, além de afastá-los, querem também indiciá-los, talvez, juridicamente, por o abuso de poder que talvez eles tenham acometido, né? Que vamos ver mais pra frente, né?
O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, MPTCU, Lucas Furtado, apresentou um pedido nesta quarta-feira, dia 8, para que o órgão afaste temporariamente os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, de seus cargos. O pedido foi enviado à presidente da corte, da ministra Ana Arraes. O procurador entendeu que houve abuso de poder dos presidentes dos bancos públicos na briga entre eles e a Federação Brasileira dos Bancos. Então, os dois presidentes estão brigando com a Febraban. Então, até aqui, ok. Que repercutiu até semana passada. O pedido é para que tanto Guimarães quanto Ribeiro fiquem afastados dos cargos até que o tribunal decida sobre a questão. Então, a Febraban querem afastar os dois presidentes para que ela consiga fazer, né, com que todas as outras instituições assinem um documento que também vamos ver mais para frente. Lucas Furtado quer que seja adotada uma medida cautelar determinando o afastamento tanto do presidente da Caixa Econômica Federal, senhor Pedro Guimarães, como do Banco do Brasil, senhor Fausto de Andrade Ribeiro, uma vez que demonstraram que o motor das decisões tomadas na condução das instituições que dirigem possui forte viés político, em afronta ao imperado zelo pelo interesse público e não do governo de plantão. Então, basicamente, o Furtado, né, Lucas Furtado, quer que os dois presidentes saiam de seus cargos, né, sejam afastados, até mesmo indiciados, por conta que eles usaram abuso de poder por um motivo claro político, né, a favor de algo político que também vamos ver mais pra frente, né, diz o representante aí do Lucas Furtado que ele quer que seja feito isso, né. O caso começou quando a Caixa e o Banco do Brasil ameaçaram se desfiliar, sair do Febraban, por entender que o teor do texto A Praça é dos Três Poderes, que a Febraban quer que todas as instituições assinem, capitaneado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é o Fiesp. Então a Fiesp e Febraban seriam críticos ao governo de Jair Bolsonaro. Dessa forma, tanto o presidente da Caixa quanto o presidente do Banco do Brasil são contra esse documento, que é contra o governo do Jair Bolsonaro. Então, dessa forma, eles estão falando, mostrando, né, em atitudes que são a favor ao governo de Jair Messias Bolsonaro. Então, o Lucas Furtado está falando por conta dessa atitude de querer sair por esse motivo da Febraban. Eles estão mostrando o seu lado político que não era para ser mostrado, era para ser algo neutro. Conforme mostrou a colunista Malu Gaspar, em matéria citada pelo procurador da peça, o presidente da Caixa chegou a ameaçar os bancos privados de perder negócios com o governo se assinassem o manifesto da Fiesp. Então, eles estão abusando do seu poder, né, basicamente usando a sua autoridade como presidente da Caixa, junto com o presidente do Banco do Brasil, em tirarem certos contratos com outras instituições que assinassem esse documento contra o governo, né, de Jair Messias Bolsonaro, né? O manifesto ainda não foi publicado. A Febraban reafirmou o apoio ao texto e deu o assunto como encerrado, assim como o do Banco do Brasil. Então, ela já reafirmou que o texto, ela está a favor do texto, não vai tirar o pé desse texto, né? E já vê como assunto encerrado essa questão, né? Segundo Furtado, né, o presidente da Febraban, o episódio mostra claro posicionamento político dos dois presidentes, o que afrontaria os princípios constitucionais de impessoalidade, moralidade e artigo de leis estatais que fala em abuso de poder, né? Na representação, o procurador alegou que não há nenhuma justificativa técnica para que os bancos públicos tenham ameaçado as instituições privadas. Os dispositivos legais citados têm por objetivo controlar o arbítrio dos dirigentes das instituições, dentre eles o excesso de interferência do governo sobre as decisões corporativas da empresa. Isso porque as companhias têm suas próprias responsabilidades e sua personalidade jurídica não se confunde com personalidade jurídica da União, e menos ainda com a voluntarismo dos ocupantes momentâneos do poder executivo, apontou o Furtado, que também pediu pela apuração do caso, né? Além de afastar, quer também indiciar por esse, entre aspas, talvez crime, né? Digo talvez crime, claro que nada foi comprovado ainda, nem o próprio texto foi publicado. Então, basicamente, resumindo, é assim, a Febraban quer assinar um documento
que, entre aspas, né, está sendo contra o governo de Jair Messias Bolsonaro, e o presidente da Caixa e do Banco do Brasil são contra esse texto. Então, os dois presidentes estão utilizando do seu poder, né, abusando do seu poder, para que forçasse as outras instituições não assinassem esse documento. Então, o Lucas Furtado, né, do Febraban, viu isso, né, percebeu isso talvez, e está indo contra, né, pedindo o afastamento dos dois presidentes para que sejam afastados e ele consiga passar, né, esse documento para as outras instituições assinarem, e ele conseguir o que ele quer, né, que ainda não foi publicado, então não dá para saber exatamente o teor desse texto, né? Então esse texto, basicamente, o que podemos saber é contra o governo de Jair Messias Bolsonaro. Dessa forma, o Banco do Brasil, né, o presidente do Banco do Brasil e da Caixa são contra isso. Então eles estão afirmando que isso pode ter acontecido, né, e estão querendo indiciá-los, né, tanto o presidente da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, por esse abuso de poder que é contra a lei, obviamente. E eles estão forçando, né, os dois presidentes, né, tirarem alguns contratos que tem com as outras instituições, tanto privadas, estão usando esse tipo de poder para que eles consigam que as outras instituições não assinem esse documento. Então, basicamente, essa foi a polêmica entre os dois presidentes, né, do Banco do Brasil e da Caixa, com o presidente do Febraban, que está indiciando e pedindo o afastamento dos dois por conta deste, talvez, possível abuso de poder. Certo? Nada ainda foi decretado, né? Nada foi concretizado, porque nada ainda foi, nem o texto existe o texto, mas ele não foi ainda publicado, então não dá para saber o que realmente está escrito. Então, ainda deveremos esperar os próximos passos aí dessa história, né? Bom, eu espero ter te ajudado aí, te mostrando o real motivo, né, por estar acontecendo tudo isso, né? Então, até a próxima.